Você sabe quais são os sinais que acompanham, antecedem o fim do seu processo? Da a chegada do seu milagre, a chegada do que você tanto almeja? Eu quero acompanhar aqui com vocês uma leitura, vai estar em Mateus 24 e Lucas 21, quando Jesus fala sobre os sinais dos fins dos tempos. Ele fala assim, primeiro eu quero conversar com vocês sobre a lição da figueira. Jesus diz assim, ó: quando a figueira ela começa a brotar, a gente vai saber que já está chegando o verão. Então, quando você olha para uma planta, você percebe que está mudando a estação e que já está prestes a chegar o novo tempo. Aí Jesus fala assim, ó: assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que estão vivos agora. Então, a gente sabe que a Bíblia, ela conta a história da humanidade e como vai se dar o fim também, né? Da humanidade, a passagem para o reino celestial. Mas a gente também sabe que a Bíblia, ela tá, tudo o que tem nela acontece na nossa vida como nem a sombra do que há de vir, né? Então, a gente passa aqui o juízo na terra como nem a sombra do juízo que há de vir. A gente passa pela glorificação aqui na terra como nem a sombra da glória que há de vir, né? De tudo que há de vir. Então, o fim dos tempos, né? Até o céu e o inferno, né? A gente vive aqui na terra um céu e um inferno como nem a sombra do céu e do inferno que há de vir. Aqui na terra a gente ainda pode sair do inferno para o céu, né? Mas depois que o fim dos tempos chegar, né, para a humanidade, a gente não vai mais estar podendo transicionar de céu e inferno, né? Vai ter um grande abismo e quem terminou o fim dos tempos no inferno vai para o inferno, e quem terminou no céu vai para o céu, né? Na presença de Deus. Então, os sinais dos fins dos tempos, ele também está para nós como nem a sombra do que há de vir. Então, os mesmos sinais do fim dos tempos para a humanidade está para o fim do tempo do seu processo como nem a sombra do que há de vir. E Jesus fala, né, que essas coisas vão acontecer antes que morram todos que estão vivos agora. Então, tudo isso que está aqui, que Jesus fala do fim dos tempos, também vai acontecer na sua vida, antes que você morra. E está anunciando o fim dos tempos para você, né, para o seu processo, para a sua glorificação, né, e para a sua crucificação também, para a sua fornalha, que é a prova. Então, tudo isso acontece como nem a sombra do que está por vir. Então, veja só, vamos ver quais são os sinais dos fins dos tempos para você interpretar aí do que está acontecendo na sua vida. Os discípulos pedem para Jesus, né? Então, conta para nós, para gente, quais serão, que sinais haverá de se mostrar que chegou o tempo que o Senhor vai vir, vai voltar e tudo vai acabar. Aí ele começa a falar, um dos grandes sinais que Jesus bate muito na tecla é a questão do engano. Ele diz assim, ó: tome cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo, eu sou o Messias, já chegou o tempo. Muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente, porém não sigam essa gente, mas fiquem firmes até o fim e será salvo. Então aqui o engano ele é muito forte e não vem só através de pessoas que chegam até vocês, vem também dentro dos nossos pensamentos, na nossa mente. Direção, orientação, coisas que a gente acha que veio de Deus, né, que partiu de Jesus, mas não foi. Coisa você, isso aqui foi de Deus, é de Deus, esse direcionamento, esse entendimento aqui partiu de Deus. E não foi. Então tem que estar muito vigilante. Principalmente quando vem uma direção que casa muito com algo que você quer fazer e tá te livrando de algo que você não quer fazer.
Então o engano ele sempre vai vir para confortar você. Principalmente quando é um engano que tá assim, é uma verdade bíblica, né? É algo que se parece com Deus, é algo que seria do caráter de Deus, né? Às vezes até dizimar, fazer uma oferta, e você, olha, estou aqui para ofertar para essa pessoa, é de Deus, que Deus pede que a gente oferte na vida das pessoas, que faça dizime e tudo mais, mas às vezes não é. Então tem que estar muito atento ao engano, e é um pouco mais fácil de você conseguir entender isso quando você olha para as intenções do seu coração. Então sempre fique muito alerta às intenções do seu coração. Por que que você está fazendo aquilo? Você está fazendo porque realmente é para obedecer a Deus? Porque você está querendo uma escapatória? Você está querendo um livramento? É porque você acha que é Deus que está vindo ali? E é porque você está querendo manipular uma ação de Deus, está querendo fazer um mover de Deus a seu favor, ou porque você está querendo ir para algum lugar mais conveniente, mais confortável para você. Então, o engano, ele é muito forte, muito presente. E quando você estiver recebendo muito engano, se alegre, porque é um grande sinal do fim dos tempos, né? São os espíritos enganadores que vêm, inclusive, da parte de Deus. Deus, ele permite que venha até nós muitos espíritos enganadores, falando aos nossos pensamentos, às nossas emoções, para realmente saber se a gente está querendo fazer honestamente para obedecer a Deus, por amor a Deus, ou porque a gente está querendo algum proveito, algum benefício, ou alguma facilitação, entendeu? E aí ele fala que Jesus também continua dizendo sobre a questão da maldade, dos desafios que vão acontecer, né? A maldade vai se espalhar tanto ao seu redor que o amor de muitos esfriará. E o que é o amor? O amor é a vontade de obedecer a Deus, de você querer e obedecer a Deus, né? Então a gente sabe que ama a Deus quando a gente obedece a Deus. Então vai ser tanto bombardeio na sua vida que se você não tomar, não cuidar das suas emoções, você vai permitir que o seu amor esfrie, né? Nesta época, muitos vão abandonar a fé. Jesus fala que é apostatar da fé, né? Entrando em rebelião contra Deus, voltando a ser o filho pródigo, né? Que diz assim, deixa que eu tomo conta da minha vida, esse negócio aqui de obedecer a Deus não tá dando em nada, não tô vendo nada acontecer, aí começa a dizer não, Deus fala para fazer uma coisa, diz, não, deixa eu fazer aqui. E é tão rápido isso no nosso pensamento, né? Deus, você tá ali para fazer alguma coisa, aí Deus diz assim, eu faço assim, você, não, eu vou fazer assado. Aí você tá abraçando seu livre-arbítrio novamente. Tá voltando a se rebelar contra Deus. Deus tá querendo nos reconciliar com Ele. E a gente começa a dizer não, né? Apostatando da fé. Então tem que ter muito cuidado com isso. Nesses tempos de dificuldades, da maldade à sua volta, né? De você se sentir sozinho, abandonado, rejeitado, repudiado, e se manter firme na fé, obedecendo a Deus em tudo, em tudo, em tudo. Se pegou dizendo não a Deus, se comportando de uma forma como Deus não queria que você se comportasse, agindo, falando, peça perdão a Deus, se humilhe, agradeça a Deus que Ele vai lhe dar uma oportunidade de você desfazer os erros, né? Se você falou áspero com alguém, arredio, peça perdão à pessoa pela forma como você falou, né? E deixe a pessoa ver Deus através de você, né? Se Deus falou para você fazer uma coisa e você fez diferente, desfaça tudo que você fez, mesmo que as pessoas ao redor achem que você é doido, que parece maluco desfazendo o que você fez, desfaça. Se você fez alguma coisa em rebeldia, em independência, né, diz, eu vou fazer assim porque Deus está demorando demais, eu vou dar meu jeito aqui.
Se você agiu em independência, em rebeldia, porque não aguentou esperar, desfaça tudo que você fez, mesmo que as pessoas achem que você tá batendo pneu, né? Espere por Deus, espere Deus agir. Não ande em engano, não ande em rebeldia, não ande em independência. Isso tudo são sinais dos fins do tempo. Quanto mais essa pressão tiver sobre você, mais está evidenciando o fim do tempo do seu milagre, da sua promessa chegar, né? E aí fala assim, ó, que é preciso, para que o fim chegue, é preciso que a boa notícia, né, o evangelho de Deus, o testemunho de Deus, seja anunciado no mundo inteiro, para todas as nações. Que todos recebam o testemunho de Deus, a humanidade inteira receba o testemunho de Deus. Então isso vai trazendo para a sua realidade que em todos os seus atos, né, que em todas as áreas da sua vida, resplandeça o evangelho de Deus, a palavra de Deus, que todos possam testemunhar Deus em sua vida, né, a toda a humanidade à sua volta, em todo o seu proceder, em todo o seu agir, inteiramente o seu ser esteja difundido, espalhado, seja pleno do evangelho de Deus, da palavra de Deus. E aí, quando isso tudo tiver pleno, né, que você esteja em perfeita comunhão com Deus, e aí o fim é quando Deus diz que o fim chegará. E aí ele diz que antes haverá um grande sofrimento, tão grande, um sofrimento tão grande, que foi preciso que Deus diminuísse o tempo desse sofrimento, porque se não fosse assim ninguém se salvaria, né? Mas por causa do povo de Deus, né, o povo escolhido de Deus, Deus fez a remissão desse tempo, né? Ele diminuiu o tempo desse sofrimento. Então se você já está passando por esse sofrimento tão grande, fica firme, segura no cavalo para não cair. Você vai pensar que o céu está caindo, né? Ai, o céu está caindo, o mundo vai acabar, mas não é o fim. Depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro, a lua não brilhará mais, então seus dias ficarão escuros, nada mais terá brilho, né? As estrelas vão cair, os poderes serão abalados. E aí o fim ele chega em uma hora. É de repente, gente, é de repente. Ele diz assim, ó, se alguém disser para vocês, vejam, o Messias está aqui, o Messias está ali, não acreditem, é tudo engano. Porque aparecerão falsos profetas e falsos messias e farão milagres e maravilhas para enganar até, se possível, os eleitos, né? Então, os enganos, os milagres e maravilhas vão vir para todos, até para a gente, inclusive para a gente, né? Então tem que ficar muito alerta. Às vezes você vê alguma coisa assim milagrosa, algum mover, né? Alguma maravilha, alguma coisa que uma sincronia, algo que deu certo, muito repentino, muito fácil. Fica atento, consulta a Deus, pergunta a opinião de Deus, Senhor, o que é isso aqui que está acontecendo? Porque você vai pensar que é Deus e não é Jesus. Eles prestem atenção, eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça, para que a gente fique alerta, não fique desavisado, né? E disse ainda, vejam, e se disserem a você, vejam, ele está no deserto, não vão atrás dele, não vão lá. Ou ainda, vejam, ele está escondido aqui, não acreditem. Porque assim como um relâmpago risca o céu, do nascente ao poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, quando Jesus vier no seu processo vencer, quando Deus colocar a mão para colocar um ponto final em tudo, fazer o seu milagre chegar, a sua promessa acontecer, vai ser assim, ó, num de repente, num piscar de olhos, numa semana, né? Num tempo só, é muito rápido. Ele diz assim, a vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Antes do dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, se davam em casamento, casavam, até que Noé entrou na barca. Quando Noé entrou na barca, o dilúvio caiu, né? Porém, não sabia o que estava acontecendo, estava todo mundo aleatório, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será com a vinda do Filho do Homem. Fiquem alertas, não deixem que as festas, ou as bebedeiras,
ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados. A gente tem que entender que tudo isso é transitório. Tudo que está lhe tirando de tempo, lhe chamando a atenção, as demandas, tudo é transitório. O que você tem que estar alerta é no que é permanente, é você resplandecer a glória de Deus, agir como Deus está mandando você agir, estar sempre olhando para as intenções do seu coração, né? Ele diz assim, ó: não fiquem tão ocupados ao ponto de que, quando o dia chegar, pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes e de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. Então, esses são os alertas para o fim do seu tempo, o fim do seu processo, da sua promessa, que o seu milagre está chegando. Então, é preciso estar muito alerta, muito atenta, muito vigilante, vigiando as intenções do coração, vigiando os comandos de Deus, se está vindo de Deus mesmo, ou se é um engano. Está sempre consultando a Deus, deixando muito claro: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, a tua vontade. Nada além da tua vontade, faz em mim, faz eu fazer o que tem que ser feito. É sempre clamando a Deus: Senhor, faz eu fazer o que tem que ser feito, eu não quero fazer nada. Quando ele vier te perguntar alguma coisa sobre como você acha que as coisas vão acontecer, não tente achar, pensar que você pode ser assim, pode ser assado. Diga: Senhor, tu sabes, tu que sabes como que se dará, tu que sabes como isso vai acontecer, como que vai se desenrolar as coisas. Eu não sei de nada, eu só estou aqui para cumprir a sua vontade no aqui e agora. O Senhor me diz o que tem que ser feito aqui e agora, e eu faço do jeito que o Senhor falou. Renuncia esse aprisionamento de ficar pensando como que as coisas vão acontecer, como que o recurso vai chegar, como que as coisas vão se desdobrar, como que as portas vão se abrir, como que vai acontecer o mover de Deus. Isso pertence a Deus. Então, quando ele vier te perguntando, como ele fez lá no milagre dos pães, né? Como que a gente vai alimentar essa multidão? Ele perguntou a Filipe. E Filipe disse: se nem que a gente tivesse dinheiro de quase um ano de salário, a gente poderia comprar pão para todo mundo. Então, não tente pensar como que vai acontecer. Diga: Senhor, tu sabes como que vai acontecer tudo isso. Vai me dizendo e eu vou fazendo. Vai me dizendo e eu vou fazendo. Estou aqui para cumprir a sua vontade, né? E o inimigo, ele também vem para pôr dúvidas, enganos, mentiras e ilusões. Então, renuncia, rejeita tudo isso, repudia, manda embora. Quando você perceber que é um inimigo com dúvidas, manda ele bater em retirada, que não tem interesse na opinião dele. E assim vai prosseguindo, ficando alerta. Deus está lhe mostrando tudo, está me mostrando que o fim do tempo está chegando, o fim do seu processo está chegando. Peça experiências com Deus. Diga assim: eu quero viver as experiências contigo. Quero te ver. Renuncie a se mover por dinheiro, por falta de dinheiro ou por presença de dinheiro. A gente não faz ou deixa de fazer nada porque não tem dinheiro ou porque tem dinheiro sobrando. A gente faz porque Deus mandou fazer. Então, o justo, ele vive pela fé. Se não tem dinheiro, não tem dinheiro no caixa, mas Deus mandou mover, se mova. Se Deus mandou ficar parado e você tem dinheiro no caixa e você quer agir, mas Deus mandou ficar parado, fique parado. Espere o agir, espere Deus mandar você fazer. Andando na dependência e na obediência, pronto e fiel, pronto a obedecer fielmente. Assim que a gente vai chegar ao fim dos tempos ileso. Jesus mandou avisar a todos. Se ele mandou avisar a todos, é porque até nós que estamos aqui querendo fazer a vontade deles, podemos cair em enganos, podemos cair nas armadilhas, nos ardilhos de Satanás, né? Nas dúvidas, nas mentiras, e desviar o passo, né? Desviar o passo, parar de andar por fé e começar a andar pelos nossos próprios caminhos. Rejeite se comportar como uma velha criatura, né? Todo o comportamento que você perceber que era
o seu eu do passado que se comportava daquele jeito, você vai ver que Deus está dando uma nova direção, diferente da forma como você se comportava antes. Então, se você se pegou comportando como você se comportava antes, e você está percebendo que Deus está mandando você agir de uma forma diferente, peça perdão a Deus, desfaça tudo que você fez e espere ou haja da forma como Deus está te orientando a fazer. Larga a velha criatura para trás e abraça o seu novo eu, a sua nova versão que está chegando. É disso que se trata, é entrar no novo de Deus. Para entrar no novo de Deus tem que ser o seu novo eu que vai entrar. Enquanto você estiver agindo e fluindo como o seu antigo eu, você vai continuar se mantendo no deserto, rodando, até você estar pronto definitivamente para abandonar o seu velho eu, como na corrida de bastão, né? Vai passando o bastão, né? Você corre até um certo momento e passa o bastão para o próximo corredor. Assim é a nossa vida. Você está dando o seu máximo aqui. Aí você correu dando o seu máximo. Mas você tem que passar o bastão para o seu novo eu que está chegando. O novo eu que vai viver o novo de Deus. Então você tem que ser muito ágil em passar em segurança, em agilidade esse bastão, para que o novo eu possa pegar e correr livre, para mais na frente ele passar o bastão para o seu novo eu que já está esperando lá na frente. É assim, pessoal, que os fins dos tempos vão chegando na nossa vida e nós vamos sendo crucificados, mortos, ressuscitados por Deus, glorificados, de glória em glória, até o nosso corpo estar plenamente glorificado e a gente ir morar eternamente com o nosso Pai. Glória a Deus por tudo isso.